Eu entendo que para alguns isso é uma coisa muito feliz, but for others it may be sad. mas para outros pode ser algo triste. But this is what the Holy Spirit has given to me Mas isso é o que o Espírito Santo ministrou para mim, for you. para trazer a vocês. Okay. So, please, in your Biblias or Bibles? in your cellulars. Oh, sorry. Go ahead. in your cell phones. Nos seus telefones, Gênesis capítulo 2. Many years ago, I was curious to understand about marriage. alguns anos atrás eu estava curioso para entender mais sobre casamento. Because as humans, we have our ideas about marriage. Porque como humanos nós temos as nossas próprias ideias sobre o casamento. But I wanted to understand God's perspective on marriage. Mas eu queria entender qual era a perspectiva de Deus sobre o casamento. So, beginning in verse 18, Começando no verso 18, okay. O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Now, it is fascinating to me. é impressionante para mim. Adam did not understand that he needed someone. Adão não tinha entendido que ele precisava de alguém. He had a perfect relationship with God Ele tinha uma relação perfeita com Deus, because at this time he had not sinned. porque até aquele momento ele não havia pecado. Amen. God understood that Adam needed help, Deus entendeu que Adão precisava de ajuda, that Adam was lonely. que Adão estava solitário. Sometimes, as a man, we don't discern things Às vezes, como homens, nós não discernimos algumas coisas, that women do discern. que as mulheres discernem diferente de nós. The women see things that the men don't. As mulheres veem algumas coisas que os homens não veem. Okay. Amen. Verse 19. Verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria, e o nome, obrigado, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Perdoa a minha pronúncia, por favor. Então o Senhor Deus fez cair em pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Now, uma coisa muito fascinante. I'm sorry. And a thing very fascinating. Desculpa. Yeah. And a thing very fascinating. Uma coisa que é muito fascinante. In the traditional marriage ceremony, Na cerimônia tradicional de casamento, who gives the woman to the man? quem dá, na verdade, é a mulher para o homem. Normally, the father. Normalmente, o pai. Okay. Look at this verse again. Olha para esse versículo de novo. 22, verse 22. 22, verso 22. Okay. God the Father Deus, o Pai, brought his daughter ele entrou com a sua filha to the man, to Adam. e entregou ela para Adão. I think this is the origin of the tradition Eu acho que isso é a origem da tradição.
The father O pai is giving his daughter to her husband. está entregando a sua filha para o marido. A great privilege, É um grande privilégio, but also a little sad. mas um pouquinho triste, né? Okay, I have a daughter, Eu tenho uma filha. and almost 17 years ago, Quase 17 anos atrás, I gave my daughter to her husband. eu entreguei a minha filha ao marido dela. Amém. Ok. Let's see. 23. E o homem disse: Está, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, será chamada varoa, porque da varal foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Okay. I think there is something else important in those verses. Eu acho que tem alguma coisa ainda importante nesses versos. God created the man Deus criou o homem to initiate. para iniciar. Yeah, to begin. Yeah. The man leaves his father and mother, O pai deixa o homem deixa o pai e a mãe, and the man joins to his wife, ele se une à sua esposa and the woman responds. e a mulher responde. Because God created women to respond. Porque Deus criou as mulheres para responder. Eve did not say, Eva did not A say, Eva não disse: this guy, esse cara are you kidding me? tá de brincadeira comigo? No. Eva said, Ela disse aleluia. Okay. So the first reason why God created marriage, A primeira razão porque Deus criou o casamento, because the man was lonely. porque o homem estava solitário. The man could not show the image of God by himself. O homem não podia mostrar a imagem de Deus estando sozinho. Remember in Genesis chapter 1, Lembre-se que lá em Gênesis capítulo 1, in verse 26, no verso 26, e Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, e conforme a nossa semelhança. É necessário para o homem e a mulher juntos para to show. I'm sorry, I'm not. It's been a long time. No. I'm sorry. It's been 5 years since I have been to Brazil. tem 5 anos que eu não venho no Brasil. But for the last week, I have been speaking a lot of Portuguese. Mas na última semana eu estou falando bastante português. Okay. To show the image of God Para mostrar a imagem de Deus together. juntos. Okay. The second reason that I believe God created marriage O segundo motivo que eu creio que Deus criou o casamento, is at the end of the Old Testament, no final do Novo Testamento, do Velho Testamento, Malachi. lá em Malaquias, This chapter 2, capítulo 3, and verse 15. versículo 15. Easy. Okay, it says, Now fez o Senhor somente mesmo que lhe sobrasse o Espírito. E por que somente Porque buscava uma descendência piedosa. Does it say? Capítulo 2. 2:15. 2:15. Desculpa, vou repetir. Não fez o Senhor somente mesmo que lhe sobrasse o Espírito. E por que somente Porque buscava uma descendência piedosa. So the second reason that God created marriage Então, o segundo motivo que Deus criou o casamento is to have godly children.
para ter filhos instruídos no Senhor. And the greatest blessing that a parent can have A maior bênção que um pai pode ter is when their children, as adults, são follow the Lord. quando seus filhos, quando chegam adultos, permanecem seguindo o Senhor. The saddest thing for a parent A coisa mais triste para um pai is when the children do not follow the Lord. é quando os filhos não seguem o caminho do Senhor. But this is the second reason. Esse é o segundo motivo. The third reason is in 1 Corinthians, O terceiro motivo está em 1 Coríntios, chapter 7, capítulo 7, and verse 1, capítulo 1, versículo 1, perdão. 1 and 2. Quanto é que vocês me escreveram? É bom que o homem não toque a mulher. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. This is the basis for God honoring marriage. Essa é a base para Deus, como Deus honra o casamento. God has created humans Deus criou humanos for His glory, para a glória dele, and one of the things He created us with uma das coisas que ele nos criou com is a powerful sexual drive. é uma inclinação sexual muito forte. But God has ordained Mas Deus ordenou that it remain within marriage. que seja limitado dentro do casamento. One man, Um homem, one woman. uma mulher. A Bíblia diz aqui. I'm sorry, the Bible says. The Bible says. The Bible says here. Yeah. Ah, bom. Ai, ai, ai. Misericórdia, Pai, por favor. Okay. It says each man has his own wife, Cada homem tem a sua própria esposa and each woman has her own husband. e cada mulher tem a seu próprio marido. This is the plan of God. Esse é o plano de Deus. I understand that sometimes the plan does not work. Eu entendo que eventualmente o plano pode não funcionar, This is the plan. mas esse é o plano. Okay. That's the third reason for marriage, godly marriage. Esse é o terceiro motivo que Deus criou o casamento. Okay. The fourth reason, and I believe the most important reason, O quarto motivo, e no meu entendimento o principal motivo, is found in Ephesians chapter 5. está lá em Efésios, capítulo 5, Okay. And beginning in verse 21 do verso 21 through the end, through até o final. 33. De 21 até o final. Okay, Eu por favor. pedi para eu ler aqui. Ele pronuncia bem. 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, se cada uma de vocês se sujeita ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis
porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Amen. This passage talks about two relationships. Esses versos falam de dois relacionamentos. The relationship between Christ and the church, O relacionamento de Cristo e a igreja, the relationship between the husband and the wife. e o relacionamento entre o marido e a esposa. Which is the most important? Qual deles é mais importante? The relationship between Christ and the church. O relacionamento de Cristo e da igreja. Not all of us will be married in this life. Nem todos de nós nos casaremos nessa vida. Some will have very painful marriages. Alguns terão casamentos muito dolorosos. Some marriages will end in divorce. Alguns casamentos vão terminar em divórcio. But the marriage between Christ and the church is eternal. Mas o casamento de Cristo com a igreja é eterno. Because we are human, Porque nós somos humanos, we think from our perspective. nós sempre pensamos de acordo com a nossa perspectiva. But it's necessary to try to see from God's perspective, Mas é necessário que nós passamos a olhar com a perspectiva de Deus. to receive the revelation from the Holy Spirit De receber a revelação do Espírito Santo through the Word of God. através da palavra de Deus. Amen. Okay. So verse 21 talks about being humble. O verso 21 fala sobre ser humilde. Humility, I think, is one of the very most important things in the kingdom of God. A humildade, eu entendo que é uma das coisas mais importantes no reino de Deus. It is absolutely crucial for leaders É crucial para quem é líder and for everyone, e para todo mundo. but it's very difficult to be humble. Mas é muito difícil ser humilde. It's necessary to receive from Jesus. É necessário receber disso de Jesus. Philippians chapter 2 in verse 8. Filipenses 2, 8. When Jesus came to be a man, Quando Jesus veio a ser um homem, he humbled himself. ele humilhou a si mesmo. We need to follow his example. Nós precisamos seguir o exemplo dele. Verse 22. Verso 22. I understand this is a very difficult verse for some people Eu entendo que esse versículo é muito difícil para algumas pessoas. because of the reality that we live in a fallen world, Pela realidade que nós vivemos desse mundo mal. that we are born in sin, Nós nascemos em pecado and we, even as Christians, e mesmo como cristãos, we still have to fight against sin. nós continuamos lutando contra o pecado. Although we are not under the dominion of sin, E mesmo nós não estando sob o domínio do pecado, but we still have to wrestle with it. ainda assim nós continuamos lutando com ele. But it says, esposas, que cada uma de vocês sujeite a seu próprio marido, to your own husband, A seu próprio marido. not everybody else's husband, Não os maridos das outras pessoas. só Okay. Only one. Como o Senhor. Because it says, for the husband is the head of the wife, Porque o marido é o cabeça da esposa. as also Christ is the head of the church. Como Cristo é o cabeça da igreja. Do you see the parallel Você vê o paralelo of relationship? dos relacionamentos? Christ and the church Cristo e a igreja, and the husband and the wife. e a esposa e o marido. Okay.
There is a reason for this. Tem um motivo para isso. Okay. It says the church is subject to Christ, A igreja é sujeita a Cristo, as also the wife is subject to her own husband. como a mulher sujeita ao seu próprio marido. Okay. So many women would probably say Muitas mulheres provavelmente diriam that you have the more difficult role. que elas têm o papel mais difícil. But look at verse 25. Mas olha o verso 25. It says, husbands, let each one of you love your wife, Maridos, cada um amem as suas esposas, as also Christ loved the church como Cristo amou a igreja and gave himself for her. e se entregou por ela. How can a human man still having sin in his life Como pode um homem masculino, ainda tendo pecado em si, possibly love his wife as Christ loves the church? conseguir amar a sua esposa como Cristo ama a igreja? Christ loves the church perfectly, Deus ama a igreja perfeitamente. Cristo ama a igreja perfeitamente. and men, we are not perfect. E nós, homens, não somos perfeitos. Far from perfect. Muito longe disso. Yet this is the standard that the Bible gives. Esse é o padrão que a Bíblia nos dá. I think the standard is impossible, E eu acho que o padrão é impossível. but it's still the responsibility of the man. Mas continua sendo a responsabilidade do homem. So we need to humble as men, E nós, como homens, we need to humble ourselves nós precisamos nos humilhar and ask for God's help e pedir ajuda ao Senhor to love the wife as Christ loves the church. para amar as esposas como Cristo ama a igreja. Okay. Then it says to sanctify, having purified by means of the washing of the water by the word. Tendo santificado e a purificado através do lavar de água pela palavra. It is the responsibility of the husband to minister the word of God to his wife. É a responsabilidade do marido para ministrar a palavra de Deus à sua esposa. Even as Christ presents to himself a glorious church E mesmo Cristo apresentando uma igreja gloriosa, without any problem. Let's see what it says. Nem mancha, nem ruga, nem sem mancha, sem ruga, né? Esse. nem coisa semelhante. Let's see. Porém santa e sem defeito. Okay. Excuse me. Um momentinho. Obrigado por água. So it says the husband should love his wife as his own body. Diz também que o marido deve amar a sua mulher como seu próprio corpo. The reality is that men can be very selfish. A verdade é que o homem pode ser muito egoísta. We need the help of God to change, Nós precisamos orar a Deus para nos mudar, to truly love our wife para que nós possamos realmente amar nossas esposas, as Christ loves the church. como Cristo ama a igreja. Okay. It says the man will take care of himself. O homem vai cuidar de si mesmo, Okay. He cares for himself as Christ does the church. como Cristo, o homem vai cuidar da sua esposa como Cristo cuida da igreja. Then Paul in verse 31 E Paulo no verso 31 repeats what we saw in Genesis chapter 2. ele repete o que nós vimos em Gênesis capítulo 2. Okay. Then in verse 32 E no versículo 32, it says, "Great is this mystery." ele fala: grande é esse mistério. The New Testament talks about 12 different mysteries. O Novo Testamento fala de 12 grandes mistérios. Okay. The word mystery was used in a different way during this time. A palavra mistério era usada de uma forma diferente nessa época. Okay. Now we think of a mystery as something that we don't understand. Agora a gente pensa como mistério uma coisa que a gente não consegue compreender.
But in this time, the mystery could be revealed. Mas nessa época o mistério poderia sim ser revelado. So Paul says, great is this mystery, Então Paulo fala, grande é esse mistério, but I refer to Christ and the church. mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A different version says how profound or deep is this mystery. Uma outra versão diz que é profundo ou muito fundo esse mistério. He's talking again about the relationship between Christ and the church Ele está falando novamente sobre o relacionamento de Cristo e a igreja, and the husband and the wife. e do marido e da esposa. Verse 33, No versículo 33, I believe, is the most important verse about marriage in the Bible. eu acredito que é o versículo mais importante sobre casamento na Bíblia, My opinion. na minha opinião. Okay. It says, now entanto, também quanto a vocês, que cada uma ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Okay. So, one of the things that a woman looks for in her husband is confidence Uma das coisas que uma mulher busca no seu marido é confiança, or assurance. ou uma segurança. Uh-huh. So, when she looks at the husband, Quando ela olha para o seu marido, does the husband care about himself? o marido se preocupa só com ele mesmo, Because what this verse says, porque o que esse versículo diz, if he cares about himself, se ele se preocupa só consigo mesmo, he will care about his wife. ele não se preocupará com a sua esposa. Se ele se preocupa consigo mesmo, ele também se preocupará com a sua esposa. If he doesn't care about himself, Se ele não se preocupa consigo mesmo, probably not going to care about his wife either. ele também provavelmente não vai se preocupar com a sua esposa também. The rest of the verse, O restante do versículo, okay, it says that the man is to love his wife, que o homem deve amar a sua esposa, but it says something different about the wife. mas diz uma coisa diferente a respeito da esposa. The wife to respect her husband. Que a esposa deve respeitar o seu marido. Okay. The primary need of men and women is different. A necessidade primária de homens e mulheres são diferentes. The primary need of men is respect. A necessidade primária do homem é respeito. The primary need of women is love. A necessidade primária da mulher é amor. Here, sometimes we have a problem here. E às vezes nós temos um problema nesse ponto. The man lives in respect. That's where he lives. O homem mora no respeito, é onde ele mora. So he will respect his wife Então ele vai respeitar a sua esposa because it is natural. porque é natural dele. That's where he lives. É onde ele mora, onde ele habita. The woman will love her husband A mulher vai amar o seu marido because that's where she lives. porque é onde ela habita. But it's not his primary need. Mas não é a necessidade primária dele, do marido. This is a mistério grande. Né? It's a great mystery. Meu amigo. My friend. This is, we need the help and the teaching of the Holy Spirit Nós precisamos da ajuda e do ensino do Espírito Santo to understand what the other one needs. para entender o que o outro necessita. The husband to understand what the wife needs, O marido entende o que a esposa necessita and the wife to understand what the husband needs. e a esposa entende o que o marido necessita. I wish I had known this as a young man, Eu queria ter ficado sabendo disso quando eu era jovem, but I didn't. mas eu não fiquei sabendo. In fact, I was very ignorant. Eu era muito ignorante. Muito. But I think this is the key.
Mas essa é a chave to a good marriage. para um bom casamento. The husband to learn how to love the wife, O marido deve aprender como amar a sua esposa. and the wife to learn how to respect the husband. E a esposa aprender como respeitar o seu marido. And I don't think this comes naturally. E eu não acho que isso vem de forma natural. I think it's something we have to learn, É uma coisa que nós necessitamos de aprender, to receive from the Holy Spirit. de receber do Espírito Santo. Yeah. So these are the 4 reasons that I believe God created marriage. Esses são os 4 motivos que eu acredito que Deus criou o casamento. That Adam was lonely, Adão estava solitário and God said, I am going to help Adam e Deus disse, eu vou ajudar Adão. beyond his wildest dreams. Muito além dos seus sonhos mais ousados. Then to have godly children, Segundo ponto, para ter crianças instruídas no caminho do Senhor. then to glorify God by keeping the sexual drive within marriage. E glorificar a Deus mantendo a interação sexual somente dentro do casamento. Terceiro ponto. But finally, Mas finalmente, as married people pessoas casadas have the opportunity têm a oportunidade to show the church para mostrar à igreja and the world e o mundo, by your marriage, através do seu casamento, you show the relationship between Christ and the church. você revela o relacionamento de Cristo e da igreja. Because we have an expression in English, Nós temos uma expressão na língua inglesa, it's all about something, é tudo sobre alguma coisa. but it's all about Jesus. É tudo sobre Jesus. We are created to glorify God Nós somos criados para glorificar a Deus through Jesus Christ através de Jesus Cristo, by the power of the Holy Spirit. pelo poder do Espírito Santo. This is why we were created. Isso foi o motivo que nós fomos criados. So those who are married, Então, aqueles que são casados, you have the opportunity você tem a oportunidade in your marriage no seu casamento to show the glory of God to the world. de revelar a glória de Deus para o mundo. Now, for those who are not married, Para aqueles que não são casados, God has a plan for you also. Deus tem um plano para você também. I am not married. Eu não sou casado, God has not forgotten me, mas Deus não me esqueceu. and God has not forgotten any of you. E Deus não esqueceu nenhum de vocês. You also have the privilege Vocês também têm o privilégio and the honor e a honra and the joy e a alegria of glorifying God de glorificar a Deus in your life. na vida de vocês. So I will pray. I would like vou to orar. pray for you. Eu vou orar por vocês. Father God, Pai querido, Father, I pray that you reveal to the people here eu oro para que o Senhor revele às pessoas aqui what I have said that is from you, o que eu disse agora vindo do Senhor and they forget anything else. e que eles esqueçam de qualquer outra coisa. Father, that they are blessed Que eles sejam abençoados and encouraged e encorajados in their faith na sua fé and in their love for you. e no amor deles por você, Pai. Father, I thank you again for the opportunity to share with them tonight. Pai, eu agradeço pela oportunidade de poder compartilhar com eles nessa noite. I thank you for my translator. Eu agradeço pelo meu tradutor. Ellie, he did a good job. Ele fez um bom trabalho. Amen. Even with my mistura da línguas.
Thank you, God. Obrigado, Deus. Oh, thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Amen. Father, I thank you for our brother Vinci. Eu te agradeço pelo nosso irmão Vince. He has shown the love of God more than anyone I have ever known. Que me mostrou o amor de Deus mais forte que qualquer outro homem que eu conheci. So, Father, again, I thank you for the opportunity to, in my old age, to visit Brazil again. E eu te agradeço, Pai, na minha velhice ter a oportunidade de visitar o Brasil novamente And to have fellowship with the brothers. e ter comunhão com os irmãos. Amen. Amém.